Se você é um fã de vídeos de geografia no YouTube, é provável que pelo menos alguns dos seus canais favoritos tenham feito um vídeo intitulado Por que ninguém mora em vermelho? Então aqui está mais um Estou Brincando Bem, mais ou menos. A realidade é que todos esses vídeos abordam tópicos interessantes, é fascinante descobrir por que os humanos escolhem viver em alguns lugares, mas não em outros, mesmo dentro dos mesmos países. Neste vídeo, eu não quero olhar para exemplos particulares como todos aqueles vídeos já fizeram, eu quero, em vez disso, dar um zoom out e olhar para a situação como um todo, olhando para o mundo inteiro. Porque a imagem na miniatura, ou qualquer outra da distribuição global da população, nos mostra como uma vasta porção do mundo está vazia, acredito que isso tenha a ver com três coisas. Primeiro, condições naturais. Depois, a evolução da maneira como as sociedades e suas respectivas economias funcionam, e três razões feitas pelo homem. Então vamos descobrir o porquê. Primeiro, precisamos diferenciar duas coisas: lugares onde ninguém vive e lugares onde muito poucas pessoas vivem. No mapa que usei na miniatura vemos o primeiro. Nas áreas vermelhas vemos lugares que têm menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, então basicamente lugares que estão vazios. Claro que pode haver uma ou duas pessoas vivendo como eremitas no meio disso, mas em geral eles estão vazios. São partes bastante vastas do mundo, praticamente todo o Canadá, mais da metade dos Estados Unidos, a floresta amazônica na América do Sul, bem como uma boa quantidade da Argentina e do Chile. Na África, há essencialmente apenas duas áreas, o deserto do Saara e então esta área no sul que inclui a maior parte de Angola, Namíbia e África do Sul, onde existem os desertos do Kalahari e Namibe. Na Europa, a Islândia é principalmente vazia, assim como o norte da Escandinávia e regiões montanhosas da Itália. Portugal se destaca como sendo um dos países mais vazios, fiz um vídeo sobre o porquê disso algumas semanas atrás. Na Ásia existem poucas áreas assim, apenas a Sibéria, as vastas estepes asiáticas e seus desertos, e então áreas menores específicas. Enquanto na Austrália e Nova Zelândia a maior parte dos dois países está vazia. E quando olhamos dessa maneira, realmente parece que uma quantidade gigantesca do mundo está vazia, o que é verdade, mas se invertermos o mapa e, em vez disso, olharmos para este chamado arquipélago humano, que mostra em verde exatamente o oposto do mapa anterior, todos os lugares onde a densidade populacional excede uma pessoa por quilômetro quadrado, não parece tão sério. Aqui, a terra não habitada é removida e substituída por água e, de repente, o mundo não parece mais tão vazio. O mapa também é mais detalhado e, portanto, as pequenas manchas de população no meio de áreas geralmente desabitadas são visíveis, mas apenas as grandes áreas vazias são notáveis por estarem faltando. Canadá, o deserto do Saara, Sibéria, Austrália e Nova Zelândia. Outros lugares grandes e vazios, como o oeste dos Estados Unidos da América, a Amazônia ou a Ásia Central, não são tão notáveis aqui. Essas áreas mais notáveis nos permitem entrar na primeira explicação para essa situação, que é a mais óbvia. Grandes partes do planeta simplesmente não favorecem as condições que permitem o assentamento humano em larga escala para ser confortável ou mesmo viável. Esses lugares podem ser muito frios, como a maior parte do Canadá, Groenlândia ou Sibéria. Eles podem ser muito quentes, como o deserto do Saara ou o interior da Austrália, ou até mesmo muito úmidos, como a floresta amazônica com suas chuvas torrenciais. Além das condições climáticas, também devemos levar em conta o terreno. Lugares como a própria Amazônia, que são cheios de floresta, não são fáceis de se estabelecer. Ao mesmo tempo, outras regiões supermontanhosas do mundo também são difíceis para as pessoas viverem, tanto porque são difíceis de chegar, mas também difíceis de construir, extrair recursos ou mesmo trazer recursos de outros lugares. Então, com isso, entendemos a razão básica de por que algumas partes do planeta estão simplesmente vazias. Mas isso não explica tudo, e o primeiro mapa, o que está na miniatura, também mostra áreas que não são tão notáveis aqui, como grande parte do interior da China, o interior de Portugal ou o oeste dos Estados Unidos da América. Esta outra parte do problema está conectada com a densidade populacional, que por si só tem várias causas. No caso da China, por exemplo, um mapa famoso nos mostra a linha da população Hu, onde 94% dos chineses vivem a leste e apenas 6% vivem a oeste, mesmo que o lado oeste ocupe mais de 50% do território do país. A maior parte da razão aqui é precisamente porque as cidades e seus respectivos empregos industriais e de serviços estão concentrados lá, e então as pessoas se mudam das partes rurais do país para elas em busca de uma vida melhor.
Nos Estados Unidos da América, uma linha semelhante pode ser traçada, com mais de 80% das pessoas vivendo no lado leste do país. O terreno e a geografia são principalmente os responsáveis aqui, mas também outros fatores sociais, nomeadamente a maneira como o país foi gradualmente povoado por pessoas de descendência europeia, começando a colonização pelo leste e depois se movendo para o oeste. Eu também fiz um vídeo inteiro sobre isso, usando os tamanhos dos condados dos Estados Unidos da América como estudo de caso. Em Portugal, mais de 70% vivem na costa, enquanto o interior está vazio, e enquanto o terreno, a geografia, a economia e a história têm a ver com isso, políticas específicas ou falta de políticas também são fatores importantes. Na vizinha Espanha, a maior parte do país está vazia, com pequenas ilhas de cidades densamente povoadas. E essa última palavra, cidades, é importante para entender uma parte-chave da questão aqui, a urbanização. Se tivéssemos acesso a mapas de densidade populacional semelhantes de 200 ou 300 anos atrás, as coisas pareceriam muito diferentes. Isso ocorre porque naquela época os principais setores econômicos eram diferentes. A maioria dos países se concentrava no setor primário com agricultura e extração de recursos, e isso permitia que as pessoas se estabelecessem e vivessem em qualquer lugar onde esses recursos estivessem. A densidade não era tão concentrada. Em 1800, menos de 10% da população mundial vivia em áreas urbanas. No entanto, com o passar do tempo, a Revolução Industrial expandiu enormemente um segundo setor econômico de transformação de recursos com fábricas que foram principalmente estabelecidas em centros urbanos. Esses centros urbanos cresceram cada vez mais à medida que o setor terciário também foi criado de serviços, e este último continua a crescer em tempos modernos. Essencialmente, as pessoas se mudam e vivem onde os empregos estão, e se os empregos se concentram mais em uma área em vez de se espalhar devido à sua natureza, as pessoas também o fazem. Os padrões de vida estão se tornando cada vez mais polarizados. Levou pouco mais de 2 séculos desde 1800 para o equilíbrio entre rural e urbano ser balanceado em todo o mundo, e agora o equilíbrio está rapidamente inclinando-se a favor das cidades, onde a maioria das oportunidades econômicas está consolidada. Até 2050, as Nações Unidas projetam que mais de 2/3 das pessoas na Terra residirão em áreas urbanas. Agora, é claro, 2 coisas devem ser levadas em consideração aqui. Primeiro, à medida que o número de pessoas aumenta, as áreas urbanas também aumentarão. E assim, a porcentagem de espaço vazio do mundo pode não crescer como consequência de uma maior concentração populacional. Segundo, à medida que o trabalho remoto se torna uma tendência, as pessoas podem morar onde quiserem e trabalhar em seus empregos do terceiro setor remotamente, o que pode contribuir para uma menor concentração. As pessoas precisavam se mudar para trabalhar até agora. Se os trabalhos podem ser feitos de qualquer lugar, essa necessidade desaparece. Mas ainda assim, deixando de lado a explicação histórica de por que a densidade populacional é o que é hoje, e também deixando de lado a especulação de como isso pode ou não mudar no futuro próximo, a realidade é que é assim hoje. Vamos dar uma olhada neste outro mapa focado especificamente na densidade populacional por quilômetro quadrado. Ele corresponde àqueles que vimos antes, com as áreas mais claras sendo aquelas onde essencialmente ninguém vive. Ele também nos mostra este conjunto de pontos muito escuros ao redor do mundo, os centros urbanos mencionados anteriormente, onde as pessoas se concentraram. E então temos que lembrar do fator adicional que é adicionado, além do clima, terreno e razões econômicas, as linhas dos países. Isso talvez não seria relevante se estivéssemos olhando para um mapa de densidade populacional de 10.000 a.C., onde as pessoas simplesmente viviam onde viviam, mas nos tempos modernos nós traçamos para separar países e pessoas de diferentes etnias, crenças, governantes, regimes ou apenas costumes importam. Essas linhas de países, ou acho que podemos simplesmente chamá-las pelo que são, fronteiras, representam diferenças em costumes e políticas que podem, e eu argumentaria que necessariamente afetam, os números totais da população e indiretamente a densidade populacional. A antiga política de um filho na China levou a uma diminuição significativa em sua população, e então, em 50 a 100 anos, este mapa de ninguém vive aqui pode estar mais vazio na China. Países muito religiosos que são contra métodos contraceptivos podem ter mais pessoas, combatendo a percepção de que ninguém vive neles e forçando as pessoas a se expandirem para áreas menos adequadas porque simplesmente precisam do espaço. Países sem incentivos para a procriação podem se tornar mais velhos em idade e encontrar partes de seu país eventualmente se tornando vazias, como Portugal, sem mencionar políticas ou costumes específicos que podem influenciar a densidade populacional. Diretamente, a Índia, por exemplo, tem a maior parte do território de Sikkim como terrenos militares onde as pessoas não têm permissão para viver e, portanto, a densidade populacional lá é menor. As áreas da zona desmilitarizada da Coreia do Norte e do Sul não podem ser habitadas e, portanto, um mapa pode mostrar que ninguém vive lá, mas há uma razão objetiva causada pelo homem para isso.
Então, essencialmente, é por isso que a maior parte do mundo é vista como vazia. Primeiro, porque alguns lugares simplesmente não são adequados para se viver devido às suas condições naturais, não fornecendo ou facilitando o que os humanos precisam para prosperar ou pelo menos sobreviver do ponto de vista do clima e do terreno. Segundo, porque as economias de nossas sociedades se desenvolveram de tal maneira que a concentração populacional ocorre como consequência da concentração de empregos e do fato de que as pessoas se mudam para lugares onde suas vidas podem ser melhores. E terceiro, porque o mundo não é apenas um lugar natural e existem fronteiras feitas pelo homem. Diferentes costumes e crenças contrastam uns com os outros, e diferentes políticas são implementadas por diferentes tipos de governo, e regimes que necessariamente também têm uma consequência para isso. Você concorda ou acha que algum desses fatores está errado? Existe algum elemento faltante que eu não mencionei e que também faz parte do mundo estar vazio? Deixe-me saber nos comentários. Inscreva-se se quiser acompanhar os próximos vídeos e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral.